Oi pessoal, a Manu Sabadini, vim trazer um conteúdo bem legal e hoje a gente vai falar sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas por que eu estou trazendo isso aqui num canal que falo mais sempre sobre o autismo? Porque a maioria dos autistas, eles apresentam comorbidades, doenças associadas, transtornos associados. E o TDAH é um deles e, na verdade, é o mais comum dentro do espectro autista. Ele é um transtorno neurobiológico, então ele afeta uma área do nosso cérebro que ela não é tão ativada como num cérebro típico, como num cérebro que tem um funcionamento típico, padrão, que segue mais a normalidade, vamos dizer assim. O cérebro do TDAH, a área da parte da frente dele, que a gente chama de pré-frontal, ele não é tão ativado. E por isso ele tem uma questão de um déficit na atenção, no foco, na concentração. Essa área do nosso cérebro é responsável por isso. No TDAH, ela não consegue ser tão ativada. Ela precisa de mais estímulos para ser ativada. Além disso, quem tem o transtorno ainda sofre com alterações químicas em neurotransmissores, o que faz com que a gente tenha a hiperatividade e a impulsividade como sinal também. Então, os principais sinais do TDAH é o déficit de atenção, então é aquela criança, aquela pessoa que ela tem uma dificuldade imensa em focar, em se concentrar, em manter essa concentração. E como sinal também a gente tem a hiperatividade, e aí eu não tô falando só daquela criança que é mais enérgica, que gosta de brincar bastante. Acho que a maioria das crianças em idade escolar são bem enérgicas. A gente está falando aqui da criança não conseguir ter controle sobre movimentos também. Então é aquele movimento de sempre estar balançando a perna, sempre estar se balançando. Por exemplo, no Augusto, ele não consegue ficar parado. Ele tem uma dificuldade extrema. Então, quando ele está em pé, ele está sempre se movimentando de um lado para o outro, tá? Isso é a hiperatividade, é pegar uma caneta e ficar batendo, mordendo. Então, são movimentos que o nosso corpo precisa descarregar, justamente pela questão dos neurotransmissores que está desregulada. Tá? E a gente tem a impulsividade como sinal também. A impulsividade a gente pode caracterizar por aquela pessoa, aquela criança que ela não consegue fazer um filtro antes. Ela acaba tendo uma ação, um comportamento bem impulsivo, bem explosivo, um rompante, e depois que ela consegue parar e filtrar aquilo, tá? Então, são os três principais sinais. A gente precisa ter um cuidado muito grande com o TDAH, porque esses sinais, você deve estar pensando aí, são sinais que estão presentes em qualquer cérebro, em qualquer neurodesenvolvimento. Mas o que caracteriza o transtorno? É quando esses sinais eles causam prejuízo, quando eles são tão intensos que eles afetam a vida, o dia a dia da pessoa. Então, uma pessoa com TDAH, numa fase adulta, ela vai ter uma dificuldade no trabalho, ela vai ter uma dificuldade nos estudos, numa faculdade, ela vai ter uma dificuldade até mesmo em casa, em processar várias informações ao mesmo tempo. Então o TDAH ele pode dar em adulto também? Agora a gente vai falar sobre o diagnóstico. Então, para diagnosticar o TDAH, a gente precisa que os sinais apareçam até 7 anos, então na infância, e geralmente na idade escolar. Então, geralmente é percebido na escola esses sinais e é comunicado à família para que seja investigado. Mas esses sinais é importante lembrar que ele não pode ser só na escola. Ele precisa ser observado em outros ambientes de vivência da criança. E ele precisa também ter um tempo mínimo para ser observado, no mínimo 6 meses. Porque essa criança ela pode estar passando, de repente, por um processo psicológico e emocional que está fazendo com que ela tenha alterações de comportamento e esses sinais estão mais aflorados naquele momento. Então, por isso, para o diagnóstico é importante essa sequência. E ele é sempre clínico, então sempre com um profissional especializado para poder avaliar.
tá? O tratamento do TDAH, ele geralmente envolve uma medicação justamente pela questão dos neurotransmissores. Isso faz com que a criança consiga controlar mais a hiperatividade e ter mais atenção, tá? Controlar mais a impulsividade também. E ele também, o tratamento envolve as terapias, então intervenções na parte do comportamento, tratamentos que precisa ser associado, então não só a parte medicamentosa, precisa haver também a parte da intervenção, tá? Na questão do déficit de atenção, o que é importante a gente ressaltar? Muita gente fala assim, mas em casa, na televisão, no videogame, ele tem atenção bem focada, mas na escola é que ele não gosta. A gente precisa se livrar desse julgamento. Vamos pensar que o cérebro daquela criança, ele tem uma dificuldade de focar. Então, funciona a parte frontal do cérebro, mas ela tem uma dificuldade de ser ativada devido ao transtorno. Se você der para a criança algo que ele goste, é óbvio que ele vai ativar mais o interesse. Você mesmo que está aí ouvindo, que não tem o transtorno, por exemplo, vai pensar assim, para as coisas que eu me interesso, eu realmente dou um pouco mais de atenção. Então, a gente acaba conseguindo controlar essa atenção. Mesmo que eu não goste de matemática, eu sei que eu preciso estudar, eu vou sentar e vou estudar matemática. Não vai ser com a mesma intensidade que eu estudo português, porque eu gosto mais de português. Mas num cérebro com transtorno de déficit de atenção, ele não consegue fazer essa divisão. Ele realmente não consegue focar naquilo que não interessa a ele. E no que interessa, ele tem um pouco mais de facilidade para focar. Vamos pensar que o nosso cérebro ele é dividido em, vamos botar em partes, são lobos que a gente fala. O lobo da frente, que é o córtex pré-frontal, ele é responsável por essa ativação da atenção e do foco. No caso do TDAH, ele não é tão ativado, então outras áreas do cérebro tentam compensar e fazer essa função. Por isso que ele tem tanta dificuldade. Mas numa área de interesse, em algumas situações de interesse dele, ele consegue ativar mais a área central e ter o foco ali. Então, antes do julgamento, a gente precisa analisar, a gente precisa buscar informação. Com relação a direitos, o TDAH ainda caminha a passos lentos na nossa política brasileira. Até hoje ainda não foi definido em lei certinho, pelo menos até a gravação desse vídeo, sobre o professor, o agente de educação acompanhando o TDAH em sala de aula, como já é feito com o autista. Mas a lei fala que o professor ele precisa ser especializado para adequar o currículo escolar. Então, ele precisa adequar ao transtorno da criança em caso de diagnóstico. A escola precisa estar preparada para atender essa criança com um currículo adaptado, se for necessário. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Se ainda ficou alguma dúvida, é um tema bem amplo, bem extenso. Pode deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui nos comentários o link da Associação Brasileira, né, de TDAH, para que vocês também possam buscar mais informações. Um beijo!